Olá, eu sou Ana Wilma, respondo pela coordenação de qualidade de vida no trabalho da Universidade de Pernambuco. Estamos aqui com nossa equipe Silvânia Lima, que ela gerencia a divisão de qualidade de vida, e Jaime, que é educador físico e também é membro da nossa coordenação. Estamos ali do outro lado com o Rufino e Tânia, que também é da nossa equipe, psicóloga. Da produção. É a equipe da produção, né, Silvânia? Então, assim, em alusão ao Novembro Azul, a gente trouxe, né, para discutir um pouco o tema Saúde do Homem na Prevenção de Violência e Acidentes, o doutor Alisson Anjos. Ele é biólogo, mestre e doutor em biologia, sanitarista, servidor da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e atualmente ele coordena a política de saúde do homem e saúde da pessoa com deficiência na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. A gente sabe da importância de cuidar da saúde no geral, né? Os homens, às vezes, não fazem esse movimento com muita frequência de procurar o serviço de saúde. E aí a gente traz essa fala hoje, em novembro, mas tendo o entendimento da importância de se discutir a saúde do homem no decorrer de todo o ano. Então, o Novembro Azul ele vai além da cor, né, e dessa campanha específica. É um chamado à responsabilidade e ao autocuidado. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas de coragem. São atitudes que fazem diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Mais do que nunca, é preciso incentivar os homens a procurar os serviços de saúde com regularidade e não esperar que ocorram sintomas de alguma doença para poder fazê-lo. Porém, existem motivos que podem afetar a saúde dos homens, e é por isso que hoje iremos discutir sobre a saúde do homem na prevenção da violência e de acidentes com o Dr. Alisson Anjos, que a gente já agradece por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente trazer a pauta, né, da saúde do homem, principalmente no Novembro Azul, né, que é quando a gente aproveita para falar de forma mais firmemente, né, nesse tópico, mas também pensando nesse cuidado de novembro a novembro, para a gente dialogar sobre as diversas questões que levam o homem, às vezes, a não ir para o serviço, a ir para o serviço de saúde quando está com uma situação muito mais agravada que poderia ter sido resolvida anteriormente, né? Então, acho que discutir saúde do homem precisa ser o ano inteiro e de forma integral. Exatamente. A importância é que seja sempre, né? Eu estava dando uma olhada em dados estatísticos, né, e são alarmantes em relação à mortalidade dos homens, né, pela questão da violência, a violência urbana e dos acidentes. Assim, qual é a principal causa, né, de morte entre os homens no Brasil, enfim, no nosso estado, em Pernambuco? A principal causa de morte, de óbito mesmo, são os infartos, né, as doenças cardiovasculares. Mas a principal causa de internação da população masculina é relacionada às causas externas, né? Que a gente inclui as violências, os acidentes, né? Violência tanto interpessoal quanto autoprovocada, e os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Essa é a principal causa de internação da população masculina aqui no estado de Pernambuco. Quais são os principais fatores de riscos para a violência de acidentes entre os homens, Alisson? Olha, hoje a gente vive basicamente uma epidemia de acidentes de trânsito, né? Principalmente acidentes de moto. Então, se você ligar o telejornal hoje, de manhã, de tarde, de noite, é um acidente diferente em cada um dos telejornais, nunca é nem aproveitando a mesma reportagem, né? São reportagens diferentes. Então, a gente tem um aumento muito significativo da quantidade de motos, aqui na região metropolitana principalmente, mas no interior também chama muita atenção a quantidade de acidentes por conta disso, né? E aí, muitos homens trabalhando de forma informal, com entrega por aplicativo, com transporte por aplicativo, né? E aí, quando você vai levar um paralelo entre saúde e esse associação com o trabalho e essa informalidade, você vê que são homens que, às vezes, dirigem muito mais rápido para tentar pegar a próxima corrida, a próxima entrega, não se preocupam com beber água, não se preocupam com ter uma alimentação mais saudável, ou mesmo passar um protetor solar, né? Acham que a camisa UV e às vezes a balaclava, por exemplo, já resolve, mas é importante o uso do protetor solar, por exemplo, uma boa hidratação. Muitos homens que têm um ciclo de sono muito curto,
né? Trabalham à noite, ou então trabalham durante o dia no emprego fixo e à noite vão fazer essas corridas de aplicativo para ganhar uma renda extra, ou então faz o contrário, né? Trabalha num fixo à noite e passa o dia rodando com o aplicativo. Então, acaba que atrapalha demais o fluxo de sono. Esses homens estão cansados, desatentos, o que leva a uma grande quantidade de acidentes, né? E quando a gente pensa em acidente de trabalho também, às vezes a falta do uso do EPI. Né? Seja a máscara, o capacete, a bota, a luva. Muitos homens que trabalham, às vezes, com eletricidade, que não desligam o disjuntor para mexer com a eletricidade porque acha que é besteira, ou sobe num andaime ou numa escada sem usar um cinto de segurança, um cinto de proteção, né? Porque acha que é uma bobagem essa preocupação com a segurança. E isso não é de agora, né? Isso vem desde a infância, quando a gente tem aquelas famosas frases, né? Homem não chora, engole o choro porque menino não chora. E aí você constrói esses homens com uma masculinidade que diz que não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade. E aí quando a gente pensa, usar protetor solar, é coisa de mulher. Se preocupar com a segurança é uma coisa de mulher. Porque a gente construiu desde a infância esses meninos para serem fortes, serem corajosos. Né? Exatamente, é estrutural. Então, é desde a infância que vem essa falta de cuidado e de autocuidado com a própria segurança e com a própria saúde. Quero aproveitar esse gancho, né? Meu nome é professor Jaime, como a Ana já apresentou. Sou professor do Estado de Pernambuco, cedido ao UPE. Agradeço por estar aqui fazendo parte dessa mesa. E assim, o que eu queria saber é por que é tão difícil o homem assumir essa questão do cuidado físico e mental como prevenção, né? Vem dessa questão de demonstrar vulnerabilidade, né? A gente constrói os meninos desde pequeno. Quando a gente vai fazer um comparativo entre meninos e meninas, a gente constrói a menina para ela ser cuidadora. Né? Para ela se cuidar, para ela cuidar da casa. Quando a gente faz só um comparativo entre brinquedo de menina e brinquedo de menino... A questão da masculinidade tradicional, né? Exatamente. O brinquedo da menina está muito relacionado ao cuidar da casa, ao cuidar de outras crianças, né? Quando a gente vê a brincar de casinha, brincar de boneca. Já os meninos não. Os meninos estão sempre relacionados com brincadeiras de coragem, de carro e altas velocidades, risco, né? Brincadeiras de risco. E aí é engraçado porque a gente já pressupõe que o menino é corajoso. E aí eu tive uma palestra recentemente em que uma secretária de saúde, ela comentou assim, eu sempre tive medo de barata e sempre coloquei os homens que estavam na minha vida para matar as baratas, sem nem eu saber se esse homem tinha medo de barata, porque às vezes a gente tem medo de inseto, né? E é normal, mas a gente já pressupõe que aquela é uma responsabilidade do homem, masculina, de ser corajoso, né? De ter essa autonomia, né, de sempre assumir a frente quando é para fazer esses serviços. Às vezes serviço doméstico, às vezes serviço que relaciona a coragem, a proteção e o cuidado. Alimenta o comportamento de risco e violência, né? Exato. Perfeito, Alisson. Obrigado. Alisson estava trazendo um elemento que me reportou lá ao meu interior. Eu sou de Exu, né? Que massa. De Pernambuco. E eu vejo, hoje, quando eu retorno à minha cidade de origem, a gente vê um pouco da mudança também. Antes a gente via o animal, o cavalo, o homem montando a cavalo para, digamos, tanger os bois, né? E hoje a gente vê o pessoal de moto, assim, a cidade de interior pequena tem um número de acidentes, né, e de mortes enormes. E a gente vê muito essa substituição de outros meios de transporte que a gente tinha exemplo da própria coisa de você ir tangendo esses animais, né? Às vezes é alguém pilotando uma moto, né? Então, isso mostra uma mudança comportamental também nesse sentido, né? E potencializa esse risco, né, de acidentes. E cada vez mais cedo, né? Você vê meninos cada vez mais adolescentes pilotando moto e sem o uso do capacete, né? Em altas velocidades. Teve uma cidade que eu fui fazer uma palestra na zona da Mata Sul. E aí, quando a gente chegou no carro da secretaria, várias motos, assim, ninguém de capacete. E aí eu comentei isso, né, com a equipe de saúde, falando sobre isso, e aí o pessoal falou assim, aqui só tem um motoqueiro na cidade que tem capacete. O restante não tem. Mas é porque a gente fica nessa coisa do assalto, porque eles chegam com capacete para assaltar. Eu disse, mas quando a gente tava vindo no caminho, na BR, passou uma moto a mais de 120 km. Esses assaltos é rápido, né? Porque 120 km por hora sem capacete é um assalto mágico. Porque mesmo assim não usa, né? Porque você usar dentro da cidade. Com esse preceito, a gente até, essa questão do assalto, a gente até até entende, né? Mas ainda assim preconiza o uso do capacete. Mas na BR não faz sentido, né?
Pior quando mistura o trânsito com a questão do álcool, né? Exato. Aí E potencializa. é muito comum a gente associar o álcool à masculinidade, né? Quando você vê, por exemplo, que é uma forma de você performar essa masculinidade e comprovar isso, né? De que quanto mais você bebe, mais homem você é. Quanto mais cedo você bebe, mais preparado para a vida as pessoas consideram que você é, né? E quando não bebe, tu não bebe porque tu é fraco. Né? Então você já associa essa força Fraqueza, né? ao uso do álcool. E aí muitos dos acidentes de trânsito, por exemplo, acontecem justamente quando tem essa mistura do álcool, num sentido de, eu já faço esse trajeto todos os dias, já estou acostumado e não tem blitz, então eu posso beber. Pronto, é nessa distração Meu que carro já você sabe o fica caminho, né? tranquilo, o carro já sabe o caminho, já faço esse trajeto todo dia, já conheço todos os buracos dessa estrada, que é num vacilo que o acidente acontece. Por mais que use, né, os instrumentos de proteção, já é arriscado. Né? Exato. E potencializa ainda o não uso que é comum. No interior, então, né, usar um capacete, andar com crianças. 5 sobre pessoas numa essa moto, moto, envolvendo crianças, envolvendo outras pessoas. É super comum a gente ver esses relatos, né, de motos com muita gente, assim, em cima. Exatamente. Agora, assim, eu acho que tudo que vocês estão falando é bem interessante na questão da posição do homem que a sociedade coloca ele. Né? Coloca ele como o provedor, o cuidar, ele que cuida, ele que é responsável por todo mundo. Então, ele pode colocar 5 crianças numa moto porque ele é que está fazendo aquilo ali. Né? Aí eu queria saber assim, o que é que a Secretaria de Saúde ou os profissionais de saúde podem levar, né, contribuir para que esse homem entenda o risco que ele está se colocando e colocando a família, os amigos, quem está ao redor dele. Perfeito. Isso que você trouxe é muito importante, porque a gente precisa fortalecer o homem nesse processo de autocuidado, né? De dar autonomia para entender, olha, você precisa se cuidar e esse espaço é para você. Mas, ao mesmo tempo, que há um trabalho que a gente vem fazendo junto aos profissionais de saúde e às unidades básicas, né? Para a gente deixar a unidade também atrativa para esse homem. Porque quando a gente chega hoje na unidade básica de saúde, a maior parte dos cartazes, eles estão voltados para o atendimento à gestante, a mulher, a criança, né, o bebê recém-nascido e aos idosos. A gente não tem um cartaz que tenha vários homens e você com essa imagem, né? Homens, venham, homens, esse lugar é para você. Então, isso já começa a ter uma diferenciação quando a gente tem uma unidade que é preparada para receber essa população. Se o homem não precisasse do mesmo cuidado. Exato. E aí é justamente esse ponto, porque a gente tem um dia específico para fazer o atendimento da gestante, a gente tem um dia específico para fazer o atendimento do puerpério, né, e o cuidado com o recém-nascido. Tem o dia da vacinação, tem o dia do idoso, mas o dia do cuidado com o homem não tem. Então, quando o homem vai para a unidade, vai sozinho, numa unidade que está cheia de outras mulheres. Então, ele não se sente confortável em estar naquele espaço e trazendo as suas problemáticas, né? Sem ter uma necessidade urgente ali, né? Mais gritante. Então, se a gente tivesse um espaço como o Novembro Azul acontece, por exemplo, que aí você tem as agentes comunitárias de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde, o dia todo ali, olha, homem, vem aqui é para você, esse momento é para você, vai ter um dia específico, e aí a gente enche a unidade com vários homens e eles ficam mais confortáveis. Quase que dando a mão, né? Exato, ficam mais confortáveis e a gente de dialogar, né, sobre as suas problemáticas. Então, a unidade precisa também se preparar e os profissionais se colocarem à disposição para que o homem se sinta confortável, né? E perceba que aquele espaço é para ele. A gente, às vezes, eu sempre dou a dica de dizer assim, coloca a bandeira dos 3 times daqui, mas os principais de Pernambuco, né? Esporte, Santa e Náutico. Coloca a bandeira assim na unidade básica, no muro da unidade, que o cara vai passar e vai pensar, o que é isso? É o quê? E vai se interessar, perguntar, você já, atualização da caderneta de vacinação, vem aqui. Aí a gente já oferece várias coisas, né? Oferece vacina, curativo se precisar, já faz a consulta com o enfermeiro, com a médica, com o médico, já marca uma consulta com o dentista, sai com os exames marcados para fazer. Então, você aproveita o máximo de serviço que tiver na unidade e já pega aquele homem ali pela mão pra gente Agora, atualmente, do esporte vai dar poucos homens, viu? Eita, tá sofrendo, né? Mas graças a Deus o Santinha tá aí pra dar orgulho pra gente. Agora, você falou muito assim na questão do álcool, né? Do estar bebendo e dirigir, mas tem a questão também do trabalhador que usa isso como você falou
do motoboy, né? Mas tem aqueles caminhoneiros que trabalham fazendo, então, fazendo aquele serviço, e o estresse, a falta de sono também pode ocasionar esses acidentes. Então, isso também, assim, na minha opinião, isso leva muito a aumentar também os acidentes de trânsito Sim. e a própria violência, porque ele se expõe muito, né? Porque Sim. o homem se expõe desde novo, né? Ele é Exato. colocado para fora antes da mulher. Uhum. Vai para a rua, vai arrumar namorada, né? Vai Para ele Trabalhar, se é. Essa relação do homem com o trabalho, ela é muito importante porque a gente precisa entender isso também no processo de construção de fluxo de atendimento. Porque hoje, muitos homens não faltam ao trabalho porque o trabalho não aceita a declaração de comparecimento, por exemplo, né? E aí a gente tem estimulado que os profissionais eles forneçam o atestado. E aí tem um CID que chama Z00, e esse é um CID de consulta médica. Então, o homem não precisa estar automaticamente com algum sintoma ou com algum agravo, né, algum adoecimento, para ir na consulta. Ele vai ser visto pelo profissional e aí, se não tiver nada que justifique um CID de algum agravo, né, uma gripe, uma dengue, uma dor em alguma coisa, enfim, você justifica aquele atestado, aquela consulta como um CID de consulta médica. E aí ele consegue entregar o atestado na empresa, né? Ainda há muito que a gente dialogar com as empresas, né? Para aceitarem, entender que o funcionário adoece e que esse homem precisa buscar o cuidado. E ao mesmo tempo que a gente conscientizar o homem de que é importante, às vezes, a gente deixar o trabalho de lado para cuidar da própria saúde. Porque se a gente não cuida, não tem como trabalhar, por exemplo, né? E principalmente a aceitação das empresas em relação ao pré-natal do parceiro, né, Alisson? Perfeito, perfeito. Que o acompanhamento do homem na unidade de saúde junto com a grávida, com a gestante, é bem prejudicado em relação a isso. E para quem não conhece, a estratégia do pré-natal do parceiro, ela já vem há alguns anos funcionando na atenção primária. E ela funciona de que forma, né? A partir do momento que o homem ele está presente numa relação onde há uma gestação, né? Ele acompanha uma pessoa gestante, ele pode ir junto daquela pessoa gestante na unidade básica de saúde e fazer o pré-natal do homem, né? Então, enquanto a pessoa gestante vai fazer a consulta de pré-natal normal, o homem também vai fazer o seu pré-natal, o que é o pré-natal do parceiro, né? É nesse momento que ele vai ser visto pelo profissional, vai ser oferecido os testes rápidos para a gente evitar, por exemplo, a sífilis congênita, quando aquela pessoa gestante está com sífilis, que provavelmente pegou com aquele parceiro, e se ele não tratar, a gente só vai fazer essa gestante se infectar novamente, né? E corre o risco de ter uma sífilis congênita naquele bebê que vai nascer. Mas além do teste rápido, faz a consulta com o dentista, faz os exames de rotina, faz toda a consulta de rotina com o médico e com o enfermeiro, para que aquele homem também possa ser cuidado. E aí a gente começa a aproveitar e inserir esse homem no processo de cuidado com o bebê que está chegando, né? Como é que a gente informa para esse homem, para fazer um grupo de pais, por exemplo, conversar sobre como alimentar aquele bebê, preparar a mamadeira, como trocar a fralda, dar banho. E aí você começa a construir um vínculo antes do bebê nascer, daquele pai com aquele bebê que está para nascer. E aí isso tem muitos estudos que mostram que homens que têm esse vínculo mais forte, né, mais bem construído, eles se preocupam mais com o seu próprio processo de cuidado, né? Diminui cigarro, se alimentam melhor, têm melhores noites de sono, para que eles consigam viver mais e participar mais da vida dessa criança. Me diga uma coisa, uma questão que acontece muito com os homens, que é a explosão emocional, né? De estourar. No trânsito a gente vê muito esses casos, né? O cara sai do carro para brigar porque o outro encostou, ou a moto que bateu. Como se deve trabalhar isso? Eu digo que a gente é uma grande represa, né? E se a represa ela não tiver aquela válvulazinha para ainda tem essa questão, colocar né? o que está em excesso, né? Não dialoga, né? Não se abre. Exato. Até porque o homem deve aguentar tudo, né? E aí é isso. Aguentar e revidar. Você tem uma Não pode nem sociedade... chorar, né? Não. É fraco. Você tem a sociedade dizendo que você não pode chorar, você não pode conversar sobre os seus sentimentos, você não pode expressar suas emoções, mas ao mesmo tempo você está sentindo. Porque você vai demonstrar as fraquezas, né? Exato. E só que aí, de alguma forma, esse sentimento ele vai reverberando. Então, a gente ficando mais estressado, dormindo menos, Isso. vai ficando mais irritado, ou você... Geralmente, eu sempre dou o exemplo do cigarro, né? Sempre quando você percebe uma pessoa que fuma, começar a fumar mais, com mais frequência, você sabe que ela tá aperreada. Alguma coisa tem ali. Então, o homem começa a fumar mais, a beber mais, a ficar, às vezes, mais violento, ou mais irritadiço, ou mais calado, né? Porque, às vezes, também a gente guarda e fica ali calado, né? É impressionante Reprimido, né? a quantidade de homens que, por conta dessas questões, a pressão sobe e não fala pra ninguém. Fica com dor de cabeça e não fala pra ninguém.
Ou então, levanta a vista, escurece, não fala pra ninguém. Então, omitir esses sentimentos é geralmente o caminho que os homens têm primeiro, né? Do que procurar ajuda. E aí eu sempre dou o exemplo. Não consegue ainda ter a consulta com um psicólogo, com um profissional de saúde, né? Responsável por isso. Faça alguma atividade que consiga colocar para fora esse sentimento que está sendo represado. Então, seja uma prática de exercício físico, uma caminhada, uma corrida, um ciclismo, por exemplo, joga bola, ou vôlei, ou algum outro esporte, ou mesmo que seja ir para a praia, sentar ali na areia e ficar olhando o mar pelo menos uns 30 minutos para dar uma acalmada e ver se consegue colocar para fora aquele sentimento que está sendo represado, se não conseguir conversar com alguém, né? Mas a ideia é sempre a gente conseguir conversar, porque é nesse processo que a gente até escuta outras formas de a gente lidar com aquele processo que a gente está com dificuldade. Perfeito. A gente vê que tem vários elementos, né, que comprometem a saúde mental do homem. Sim. E aí, várias questões que a gente já abordou aqui agora, que aí vão se somando. Às vezes a questão do uso de substâncias psicoativas, né? O álcool, porque socialmente é mais aceito, mas a gente sabe que é droga, que né? existe a questão da dependência química Uhum. e que vem interferir muito na saúde do homem, nesse comportamento também, né? E pautado nisso, né? Quais são as políticas públicas, enfim, como é que está desenhado isso no Estado para dar conta dessas questões. A gente vem dialogando em diversas frentes, né? A gente conversa com a atenção primária no sentido de estimular os profissionais de saúde a fazerem ações voltadas para a saúde do homem anualmente, né? Não só no Novembro Azul, mas em todos os meses do ano a gente desenvolveu um calendário de ações, porque às vezes o profissional ele pensa, eu não sei o que trabalhar na saúde do homem esse mês. Aí a gente aproveita, eu fiz um calendário em que a gente aproveita essas datas comemorativas, né? Seja o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas do ano todo sempre tem um mês colorido, né? E aí a ideia é a gente trabalhar a saúde do homem nesse contexto. Então, trabalhar a saúde do homem no Abril Verde, por exemplo, que é o mês de combate ao acidente de trabalho. Então, como é que a gente pode trabalhar na atenção primária essas ações voltadas para a saúde do homem? Então, nesse calendário tem algumas dicas de ações que possam ser feitas, não só envolvendo a saúde, né? Mas envolvendo educação, esporte, lazer, cultura, né? O amarelo... Maio Amarelo, por exemplo, que é o de acidente de trânsito, e a gente trabalhar essas questões com os homens do território, mas acima de tudo ir até onde esse homem está. Né? Então, fazer ações em ponto de mototáxi, em ponto de ônibus, em praças onde tem aqueles homens que estão ali jogando dominó, brincando, conversando, né? Em campos de futebol, é importante fazer essas ações também, e a gente ter o máximo de aproximação dessa população. Mas a gente vem conversando também com a política de saúde LGBT, né? Entrando no diálogo de que se a gente está no Novembro Azul e vai falar sobre câncer de próstata especificamente, incluir todas as pessoas que têm próstata, como as mulheres trans e as mulheres travestis também. Né? Se a gente vai falar sobre o Outubro Rosa e falar sobre câncer de mama, é entender que todos os homens também podem ter câncer de mama, inclusive também os homens trans, que também devem ser incluídos nas ações de câncer de colo de útero, né? Então, a gente tentar fazer uma transversalidade nesse diálogo para que todos os homens possam ser cuidados, né? A mesma coisa é pensar a população em situação de rua, que a maioria é homem. Né? É pensar a população de homens que está no sistema prisional, que 95% do sistema prisional hoje é de homens. Então, é conversar, por exemplo, com a Secretaria de Ressocialização para a gente dialogar violência dentro da população masculina, só que com esses homens que foram condenados por violência doméstica ou por Maria da Penha. Porque a gente vê muito no viés da punição, né? E é importante a gente ter mecanismos que punam esses homens que foram violentos e que tirem ele do convívio dessa mulher que foi violentada. Isso é extremamente importante. Mas esse homem ele vai se envolver com outras mulheres. Então, essa violência ela pode acontecer novamente, né? Ele pode ser reincidente com outra mulher. Então, por que a gente não pode conversar com esse homem para entender de onde vem essa violência? Porque muitos desses homens que são violentos, eles foram expostos à violência desde a infância, né? Viveram em lares onde os pais brigavam o tempo inteiro, ou não teve a presença paterna, ou viveu em exposição de violência, às vezes física, sexual, psicológica, e ele passa a ser um agressor porque foi aquilo que ele aprendeu na sua infância e na sua adolescência, que era a forma que se tratava a mulher, que era a forma que tratava as outras pessoas. Então, a gente dialogando e trazendo para ele esse entendimento de que essa violência não é normal, não é natural,
Porque muitos naturalizam a violência, né? Não percebem que essa violência provoca um dano para outra pessoa e acham que o controle é a saída, né? É a forma de dialogar. Então, é trabalhar dessa forma que a gente vem fazendo várias frentes, né? Para trabalhar a saúde do homem aqui no estado de Pernambuco. Certo, eu queria, assim, só colocar, você captou meu pensamento. Eu ia falar exatamente essa fala sobre os homens trans, né, os gays. Então, assim, existe um grande preconceito, não só na saúde, né, nos profissionais, no trabalho onde esse homem está inserido, no trabalho onde esse homem vai ser recebido e na família, né? Então, qual o contexto, se ele tem um apoio psicológico, como a gente trabalha essa quebra desse preconceito e se tem algum treinamento para esses profissionais, para eles receberem esses homens trans. Tem. A gente aqui em Pernambuco é bem pioneiro, porque a gente tem 14 ambulatórios LGBTs espalhados pelo estado inteiro, né? Daqui desde do litoral até o sertão. Né? A gente tem alguns municípios que oferecem serviço municipal de atendimento à pessoa LGBT específico, e aí é importante a gente ter o treinamento de ter um espaço específico para a saúde LGBT, quando a gente pensa nas minúcias relacionadas à saúde LGBT, mas é importante que a atenção primária também receba essa população, porque não é porque eu sou LGBT que eu não vou ter dor de cabeça, que eu não vou ter hipertensão, diabetes, e isso a gente cuida na atenção primária. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma hormonização, né, de um processo transexualizador, aí sim a gente vai encaminhar para o ambulatório LGBT. E aí o que a gente vem dialogando junto com a coordenação de saúde da população LGBT, que é o coordenador Luiz Valério, né, um grande amigo meu e irmão, a gente vem fazendo trabalhos em parceria para fazer esse diálogo, né, entendendo que o Novembro Azul precisa incluir os homens trans, que o cuidado com a próstata precisa incluir as mulheres trans e as mulheres travestis. A gente tem algumas cartilhas que foram produzidas pela saúde LGBT em parceria conosco, da saúde do homem, para trazer esse processo de cuidado do homem nas unidades de saúde, né? E aí a gente vem fazendo esse processo de capacitação e sensibilização diretamente com os profissionais de saúde na ponta, né? Para que eles também tenham o respeito ao nome social, façam um atendimento mais humanizado e acolhendo essas diferenças na população. Porque assim, existe muito essa dificuldade do profissional que está na ponta, Sim. que está recebendo essas pessoas. Eu presenciei, assim, a gente fez uma reunião, porque eu também sou da Coordenação de Saúde do Homem do Recife, e a gente participou de uma reunião que as outras políticas, por saúde da mulher, disse que não ia atender, não ia fazer uma prevenção num homem barbado, né? Porque ele é trans, ela não ia fazer, é muito estranho para isso. Aí, então, a gente questionou muito em relação assim, à sensibilização desses profissionais para receber esses homens trans nas unidades. Ao mesmo tempo, o contrário, a mulher trans, que às vezes a mulher trans, ela coloca na cabeça que ela quer fazer um exame preventivo, só que a pessoa tem que acolher e explicar para ela, né? Foi alguma coisa do bebê reborn, né? Que o pessoal começa a achar que aquilo ali tem que ter um atendimento de saúde. Mas foi muito difícil, está sendo muito difícil para alguns profissionais. Inclusive, a gente viu atitudes que chocou, inclusive, quem estava na reunião, né? Bem difícil. Então, esse trabalho, eu acho que tem que ser constante ainda e bem incisivo, porque está tendo uma dificuldade muito grande de aceitação pelos profissionais. Imagine como é que esses profissionais trabalham a família dessas pessoas. E que tipo de atitude, Silvânia? Pode citar. Por exemplo, chegou um homem trans e ele está lá querendo fazer ou uma mamografia, um homem trans. Igual a Alisson, todo o fenótipo, de barba e tudo. Então, o pessoal não quer receber. Né? Não quer fazer, mas ele tem direito, internamente, ele tem os órgãos, né? E as pessoas, alguns profissionais estão recusando de atender essas pessoas. Ao contrário, também né? existe. Chega uma mulher trans, logicamente ela não tem o útero para você examinar, mas ela se sente. Então você tem que acolher e explicar, né? Qual o procedimento que ela precisa fazer.
né? Apesar dela ter todas as características da mulher, né? Dela ser uma mulher trans. E é importante falar dessa questão, né? Porque às vezes tem profissionais que eles fazem questão de chamar pelo nome que a pessoa já não usa mais, né? O nome morto. Mesmo a pessoa estando com um documento retificado, chegando lá com a aparência toda feminina, no caso de uma mulher trans, ou toda masculina, no caso de um homem trans, por exemplo. E mesmo assim, tem profissionais que fazem esse chamamento, né? Pelo nome da pessoa que ela já não utiliza mais. Então, os profissionais eles precisam entender que há um compromisso sanitário, né? Quando você assume aquele posto, né? Aquela responsabilidade de ser um enfermeiro, de ser um médico, uma médica, uma enfermeira, né? Um técnico de enfermagem, uma técnica ou dentista, você assume um compromisso sanitário com a população. Independente dessa população ter raça, cor, ter gênero, sexualidade, ter escolaridade, enfim, você precisa atender todo mundo de forma integral, como preconiza o SUS, né? E com respeito às diferenças, né? É lei a gente respeitar o nome social, então é muito importante que os profissionais eles estejam atentos, né? E buscando também o conhecimento, né? O conhecimento não precisa ser somente, eu não sei dialogar, né? Eu não sei receber. Mas, gente, é receber uma pessoa, né? Perguntar como ela gostaria de ser chamada. Você chega uma pessoa com um fenótipo todo feminino e você faz questão de chamar ela no masculino, é porque é uma questão sua. Porque a pessoa ela tá lhe tratando com dignidade e você precisa dar a dignidade para ela de volta também, né? De fato, né? Precisa ainda de muito investimento nessa parte educativa e de sensibilização, que a gente pensa, às vezes, no homem, no sentido dele cuidar de si, mas a gente tem que ampliar essa visão para os profissionais que precisam absorver, né, essa demanda e acolhendo. Eu trabalho no CISAM como assistente social e a gente tem o ambulatório lá, né? Eu não trabalho diretamente com isso porque sou do internamento, mas a gente recebe pacientes que vêm para fazer mastectomia na parte do internamento e de atender pessoas que saem com um bebê na mão, né, com o biotipo de homem, mas que acabou de parir um filho. E a gente observa ainda olhares, né, estranhos. A UPE tem uma normatização com relação ao uso do nome social. Na ocasião, eu até participei disso, mas, enfim. Igualmente, a gente atende mulheres vítimas de violência sexual. E quando essas mulheres chegam grávidas para fazer uma interrupção, ela também é julgada por essa atitude, né? Então, é porque a gente, nessa condição humana, tem muito para evoluir ainda, né? Julgar menos, acolher mais, ser tolerante, compreender as particularidades, singularidades e, enfim, é muito disso, né? Dessa evolução necessária do humano. Outras frentes que a gente vem trabalhando também, aproveitando isso que você falou, às vezes, da interrupção da gravidez, né? É a gente dialogar com os homens a respeito da vasectomia, né? No sentido de a gente preservar a mulher de fazer a laqueadura, que é um procedimento muito mais invasivo, né? Muito mais arriscado e que demora mais tempo de recuperação, enquanto que a vasectomia é um procedimento que é muito mais simples, ambulatorial, tem alta no mesmo dia do procedimento, a recuperação é com 8 dias, mesmo que há uma extração de dente, né? Então, é só 8 dias sem você se abaixar, ficar levantando com rapidez, subir e descer a escada, né? Evitar, pegar peso, né? Basicamente, mesmo que uma extração dentária, é a mesma recuperação, com 8 dias você já está apto para suas atividades rotineiras com tranquilidade. Então, a gente reduz esse risco da mulher precisar ir novamente para uma sala de cirurgia e tem ofertado aqui também pelo estado de Pernambuco, do litoral ao sertão, essas cirurgias de vasectomia nos hospitais regionais através do Cuida PE. Então, é só ir na unidade básica de saúde, manifestar a vontade de fazer, vai receber uma orientação sobre quais são os riscos associados, né? Porque é um procedimento cirúrgico e vai ter um risco associado, mas e tirar esses mitos, né? De que causa impotência, de que perde a libido, todas essas questões que são mitos, né? Não são verdades. E aí, até no máximo 2 meses, esse homem tem a cirurgia marcada, faz e no mesmo dia tem alta do procedimento. É bem mais tranquilo do que a laqueadura da mulher. É bem interessante, né? Porque é sempre atribuído à mulher tudo. O planejamento familiar, né? Planejamento familiar. Quando o homem poderia fazer uma vasectomia, como você colocou agora, e termina se delegando sempre para a mulher essa função. Né? Quando o planejamento ele é do casal. Né? Quais são os principais desafios, Alisson, com relação
a prevenção da violência e acidentes, assim, aqui no nosso estado, enfim, no geral, né? Eu acho que o grande desafio é a gente conscientizar essa população masculina desse lugar de cuidado, sabe? De entender que eu também preciso me atentar a essas questões, sabe? De que não é besteira usar o capacete, nem o cinto de segurança, nem reduzir a velocidade, né? De que não é besteira a gente preocupar-se com a saúde mental, né? Conversar sobre as questões, porque hoje em dia a gente vive com situações que nos causam ansiedade, né? Que nos causam estresse, que nos deprimem, né? E aí é engraçado quando a gente vai conversar com homens, principalmente homens da zona rural, assim, que eles percebem outros homens que estão com depressão, por exemplo, né? E aí eles falam um pouco da vitalidade, né? Ah, fulano não é mais aquele homem que era antes. Não tá indo mais pra roça, não tá fazendo as coisas, tá cabisbaixo, tá chateado. Então a gente percebe esse lugar, né? Esses homens que estão deprimidos, que estão precisando de um apoio psicológico, psiquiátrico. E aí, eu digo que a gente precisa, enquanto homem, precisa ser referência de cuidado uns para os outros. Porque tem uma dinâmica que eu faço durante essas palestras do Novembro Azul, que eu trago alguns objetos, né, e chamo 5 voluntários para eles me dizerem o que é que aquele objeto se relaciona com a saúde. E aí o penúltimo objeto é um pênis de borracha e eles ficam completamente desorganizados, né, por pegar num pênis de borracha. E aí depois do pênis eles falam, ainda tem mais, eu tenho mais um, e eu digo que é o instrumento mais perigoso que eu tenho na caixa, né, eu tenho uma caixa e eu vou tirando dentro dessa caixa. E aí é um leque. E aí eu falo, aí eles sempre associam com a questão da homoafetividade, né? Do LGBT e tudo mais. E aí eu falo assim, esse leque, ele representa para a saúde o cuidado, que a gente não tem. Porque os homens gays, eles demonstram cuidado e carinho um pelo outro. Mas a gente, mesmo sem ser LGBT, a gente pode demonstrar carinho pelas outras pessoas quando a gente percebe o nosso companheiro de trabalho há 2 semanas com dor de cabeça e a gente não diz assim, ó, cara, tá precisando procurar um médico, porque não tá normal isso. Né? Quando você vê a pessoa em sofrimento, quando você vê a pessoa diferente do comportamento que ela tinha e a gente não se preocupa em dar um encaminhamento, né? Para onde é que a gente manda essa pessoa? Para onde é que a gente consegue fazer ela entender que está adoecida? Né? A gente percebe homens com problema com álcool, com cigarro, que não estão dormindo bem. E mesmo assim a gente normaliza esse comportamento porque o homem precisa ser forte o tempo todo. Então, Ele eu acho aguenta, que, né? eu acho que o principal desafio é a gente conscientizar esses homens de que esse processo de cuidado precisa ser eu comigo mesmo e eu com os outros homens que estão no meu entorno, né? É eu com meu pai, com meus primos, com os homens com quem eu convivo. E assim, e a gente dá protagonismo a esses homens, né? A gente assumir o protagonismo do cuidado e que esses homens também se sintam protagonistas, né? Desse processo de cuidado. Eu acho que esse é o maior desafio. Além da gente ter o desafio de trazer essa pauta com mais frequência, né? Conversar sobre isso o ano inteiro, não somente no Novembro Azul. Pensar o homem de forma integral e não somente a próstata, né? É muito comum a gente também ver ainda um esforço para delimitar somente para o cuidado com a próstata. E aí, homens de 20 a 45 anos ainda não estão numa fase de cuidar da próstata, mas esses homens estão com a pressão alta, estão com diabetes desregulada, estão com muitas dores na coluna, com muita ansiedade, com dificuldades para dormir, às vezes com problema de ereção, e aí usam o Tadalafila de forma extremamente desregulada e sem orientação médica, né? É o uso de anabolizantes nessa população, a falta de cuidado na hora da prática sexual, né? Sem usar o preservativo, sem fazer teste rápido. Então, a falta de cuidado com a saúde bucal, com a saúde do pênis, né? E a gente tem hoje 1% da população masculina tendo o pênis amputado por conta de câncer de pênis e que a gente evita com água e sabão. Né? É um câncer que você, se não tiver o cuidado correto com a glândula do pênis e aí a correta higienização, você pode juntar uma série de micro-organismos ali que pode gerar infecções e que pode vir a acarretar com um câncer de pênis. Então, veja Isso como... mostra a necessidade da educação, né? Exato. A educação em saúde ainda é muito necessária. Essencial, né? E assim, a falar da sexualidade do homem é bem, bem difícil, Sim. né? Quando você junta os homens, e você vai falar da sexualidade, e agora há pouco a gente fez uma ação na Associação Pernambucana dos Cegos, e eles, assim, quando eu falei assim, daqui a pouco a gente vai começar a distribuir a camisinha, foi um frisson, né? Começaram a rir, eu digo, vocês estão rindo? Quem usa, quem não usa? Aí acharam assim, que Silvana, que é isso? Perguntando quem usa, eu disse, gente, isso é saúde pública.
né? A camisinha vai evitar DST, muitas DSTs e a própria AIDS. Aí eles ficaram meio assim, mas assim, nota como o certo tabu, né? ainda, É né, muito então. difícil, né? Tem aquela coisa de... E veja que é isso que é muito interessante que acontece muito também na população idosa, né? A gente tem um aumento muito expressivo de casos de sífilis e de HIV na população idosa, porque os profissionais de saúde acham que aquelas pessoas idosas não namoram Não mais, fazem. né? Não fazem mais sexo, sendo que elas fazem, né? E com muita frequência, inclusive, né? E é muito comum esses homens que são mais velhos não quererem utilizar o preservativo. E aí passam sífilis e HIV e outras ISTs para as suas parceiras, né? Seus parceiros e suas parceiras. E aí, isso é uma falta de educação em saúde, de a gente priorizar também essa população na dispensação de preservativos, né? De metodologias de preservativos. E aí, quando a gente pensa um homem que apresenta deficiência, por exemplo, né? Um homem com deficiência, a sociedade o tempo inteiro dizendo que aquele homem, para ele se constituir homem, ele precisa ser provedor, casar e ter filhos, né? E aí, se esse homem apresenta deficiência, ele vai ter mais dificuldade, às vezes, de trabalhar, de casar, de ter filhos. Então, automaticamente, muitos profissionais de saúde acham que esse homem não pratica sexo e não oferece também métodos de prevenção de ST e de gestações, né? Então, isso é algo também que acontece. E aí, esses homens acham que... E eles também se incluem nesse lugar. Eles né? começam a achar Não que preciso não usar, precisa. ninguém me oferece, eu nunca aprendi a usar. Então, às vezes, o básico ainda precisa ser dito, né? Como, por exemplo, como usar a camisinha. Precisa ser dito. E a dificuldade de responder, quem usa, né? Quem já usou, quem teve a experiência, foi super difícil. É um grande tabu, né? um grande tabu. Você precisa reforçar, isso é saúde pública, gente. Isso é a coisa mais natural do mundo. Você se proteger. Né? E gera maior... Me lembro de um fato que, acho que foi na revista Veja, que eu comprei, fiquei curioso, dizendo que o nível cultural diminuiu o risco de mortes. Eu achei... Como, né? E era justamente sobre o conhecimento, sobre usar cinto de segurança, não fumar, não beber, procurar se prevenir fazendo tratamento emocional, né? Se a saúde física, o homem já tem vergonha, você imagine procurar psicólogo, né? E fazer terapia. Cuidando da parte emocional, né? Que é tão importante, exato. E é esse vínculo, sabe? Às vezes, quando eu digo que muitos homens, eles não procuram um serviço, né? E aí, passou a vida quase toda, nunca foi no serviço. Aí, chega no Novembro Azul, a gente vem com essa campanha de fazer o PSA, fazer o toque retal. Aí, você nunca foi para a unidade básica de saúde. A primeira vez que você vai, que tem um contato com o profissional, é para fazer um toque retal. Olha como isso não cria vínculo, né? Você acha que todas as vezes que você for, vai ter um desconforto. Porque é um desconforto. A gente precisa trazer essa ideia de que é sim uma questão privativa, a gente fica desconfortável, é uma coisa invasiva, né? Um procedimento invasivo. Para as mulheres também fazer a prevenção também é invasivo, né? Há um desconforto. Exato. Então, para os homens que nunca foram, é muito mais difícil. Então, se a gente começa a ter essa preocupação de ir desde cedo à unidade de saúde e fazer exames de rotina com frequência, quando chegar na época de fazer o toque retal, é só mais um exame. Então, você já entende que aquele dia vai ser desconfortável, mas em outros dias não vai ser. Porque a sua rotina já está acostumada a frequentar aquele espaço. É desafiador levar esses homens para as unidades. Recife hoje tem vários USF+, que ficam abertos até às 19 horas, e a frequência dos homens ainda continua baixa. E nas unidades de saúde. Mas é desafiador e a gente né? Precisa ter esse trabalho. Que é de todo mundo, né? Então, por exemplo, quando a gente descobre uma gestante na unidade, no território, o ACS precisa ir lá para captar aquela gestante e ela fazer o pré-natal. Para a saúde do homem precisa ter o mesmo empenho, né? Tem homens no território que não estão vindo. Se funcionar até mais tarde, o ACS precisa dar um jeito de fazer aqueles homens chegarem, né? Dos profissionais de saúde fazerem mais ações. Porque eu sempre pergunto, os homens vão para o serviço de saúde? E o pessoal fala, não. Mas quando chega no Novembro Azul, que você faz uma ação específica para eles não vão? Vão. Por quê? Porque há um convencimento, né? Há uma busca ativa, um estímulo. Os profissionais estão sempre atrás dizendo, esse dia é para você, venha, participe. E aí você lota a unidade com aqueles homens. Porque isso não pode acontecer o ano inteiro. Precisam incorporar, como você disse inicialmente, de novembro a novembro. De novembro a novembro. Né? E mesmo se tiver menos homens,
Mas mulheres, eu acho importante não deixar de fazer ação, Sim. porque as mulheres são as fortalecedoras mesmo de levar o homem até a unidade de saúde. As próprias companheiras. Só para fechar, uma última pergunta, pelo menos minha. Se tivesse uma dica que você pudesse dar sobre uma atitude que pudesse mudar para os homens, o que você diria? Para mudar o comportamento, para que pudesse viver mais e melhor, né? Eu acho que uma atitude é justamente... são pequenas atitudes, né? Que a gente pode começar... somatório, né? No dia a dia, né? Tentar beber mais água, tentar praticar pelo menos 30 minutos de exercício físico uma vez por semana, passar protetor solar, usar o preservativo na hora da prática sexual e fazer a testagem rápida, fazer pelo menos uma consulta anual com um clínico geral para fazer um hemograma completo, um exame de urina, um exame de fezes, medir a pressão, a glicose, né? Fazer esse check-up mais básico, mais geral. Comparecer no pré-natal do parceiro. Participar do pré-natal do parceiro. Que ele já aproveita e faz os exames. Eu acho que são pequenas coisas. É prevenção, pequenas atitudes, né? Se prevenir, né? E conversar, né? Sobre o trabalho, ser exemplo de cuidado para outras pessoas, tomar todas as vacinas, né? É importante. Eu acho que são essas pequenas mudanças no dia a dia que a gente não precisa começar de hoje para amanhã tomando 2,5 litros de água. Mas eu posso começar de hoje para amanhã incorporando com uma garrafinha pequenininha de 500 ml, de 1 litro. E ali eu tomo pelo menos a metade até meio-dia, outra metade até o final do dia. E a gente começa uma meta que é factível, né? Mesma coisa o exercício físico. Pelo menos 30 minutos por semana. A gente já começa de zero semana, né? a fazer 30 minutos. Então, aos poucos a gente vai incorporando E se eu vou ter melhores hábitos. E se eu vou ter esse cuidado comigo, né? Eu vou ter cuidado também dentro de casa, eu vou também com outras pessoas e fora de casa, né? Exato. E pensar 2 vezes quando me expor à violência, para me expor a um acidente. E isso, consequentemente, reduz. E até o poder público procurar um também, apoio né? emocional, que é super importante. Trazer essa pauta com mais frequência, trazer o investimento para a saúde do homem, porque eu sempre digo que quando a gente trabalha a saúde do homem, a gente não está trabalhando só o homem, porque esse homem está inserido num contexto familiar, afetivo, e aí quando ele adoece, é aquela esposa que vai cuidar, quando ele adoece, às vezes, nas casas onde ele é o provedor, aquele dinheiro para de chegar, né? Então, é importante que a gente trabalhe no sentido de trabalhar a saúde do homem, é trabalhar a saúde da criança, trabalhar a saúde do adolescente, do idoso, é trabalhar a saúde da mulher, porque a gente está prevenindo violência, a gente está prevenindo a falta de cuidado de homens que, por exemplo, não deixam as mulheres irem para o serviço de saúde, né? Então, a gente está trazendo esse diálogo sobre relações mais saudáveis, sobre vidas mais saudáveis. Então, acho que a saúde do homem, ela envolve também outros ciclos de vida que não só o homem. Autocuidado não é frescura, é maturidade. É maturidade, perfeito. E coragem. Alisson, a gente agradece, né, a sua presença. Eu acho que foi uma discussão bem rica, né? A gente iniciou bem recentemente essas gravações de podcasts para estar veiculando para os servidores da UPE, que a gente entende que a informação tem uma relevância imensa, né, para a gente desconstruir preconceitos, né, para a gente fortalecer esse entendimento de todos nós, né, com relação aos cuidados que precisamos ter com nossa saúde. E aí a gente vai lançar o podcast nas mídias da UPE e oportunizar que nossos servidores do Cais ao Sertão possam estar acessando essas reflexões e, a partir daí, a gente incorporar, né, mesmo de forma bem pequena, gradativa, mas ir mudando comportamentos, atitudes. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Para mim é um prazer estar aqui dialogando com vocês, né? Acho que foi uma conversa bem leve e bem tranquila, né? Saúde do homem tem muita coisa para a gente dialogar, mas que esse seja um espaço que possa se repetir em outros momentos também, né? A gente trazer também outras pautas específicas para a saúde do homem, para que seja um espaço onde as pessoas também possam compartilhar com outras pessoas, né? Serem também multiplicadoras dessas informações. Então, agradeço o convite e fico à disposição para outros momentos como esse, tá? Obrigado. Obrigada.